Pessoal, tudo bem? Nos últimos meses eu tive rodando bastante os cafés da Chapada Diamantina, na Bahia, onde a umidade é muito alta durante o período de colheita. E o que a gente pôde observar é que quase todos os produtores usam estufas para secar seus cafés, assim como os produtores de cacau. E a estufa ela tem uma dinâmica muito interessante e totalmente diferente da secagem em terreiros a céu aberto. E a gente precisa considerar toda a física do processo de secagem, entender as características do processo de secagem para conseguir um café de melhor qualidade dentro da secagem em estufa. Então o café, a umidade do café, ela está em equilíbrio com a umidade do ar. Se o ar é seco, a tendência é que exista muita migração de umidade do grão de café para o ar. Então, a gente pensar numa umidade de 40%, esse processo é bem rápido. A umidade relativa do ar em torno de 70%, esse processo já não é tão rápido. E sucessivamente, conforme vai aumentando a umidade relativa do ar, esse processo vai perdendo velocidade. Até que a umidade chega em 100%, ou seja, a umidade relativa é tão alta, que tem tanta umidade, tanta água no ar, que nesse momento não existe mais perda de água do grão de café, ou seja, não há secagem do grão, tá? Então a gente tem que estar sempre procurando trabalhar, sempre que possível, com umidade mais baixa. E dentro da estufa, como que a gente faz isso? É preciso que a estufa esteja sempre aberta e bem ventilada durante os momentos de sol, todos os períodos em que não houver chuva nem orvalho do lado de fora. Tá? Por quê? Porque assim a gente vai estar sempre substituindo o ar úmido de dentro da estufa, que é aquele ar que está carregado da umidade que foi arrastada do café, sendo substituído por um ar mais seco, que é aquele ar que vem de fora da estufa. Então vamos imaginar a seguinte situação. Colocamos um café dentro da estufa. É de manhã. A umidade de manhã ela vai estar em torno de 80%, 90%, próximo de 100% por causa do orvalho. A partir do momento que começa a esquentar, a umidade começa a baixar. Então vamos dizer que a gente vai ter aqui na estufa, conforme vai esquentando, uma umidade em torno de 40%, 50%. Só que esse café está perdendo umidade. Ele está sendo secado. Então essa umidade dentro da estufa vai aumentando, vai passar para 60%, para 70%, para 80% e vai chegar uma hora que ela vai chegar perto de 100%. Se a estufa estiver fechada, não vai haver mais secagem. Vai cessar a secagem ou ela vai ser tão lenta, tão lenta, tão lenta, que o café pode ficar dias aqui e secar muito pouco. Então o que a gente precisa fazer? Abrir completamente a estufa nos períodos quentes, períodos com sol, tá? E fechar a estufa quando estiver chovendo ou quando o tempo estiver úmido. Mas eu vou sempre fechar a estufa quando estiver úmido? Não, se o café que estiver dentro da estufa estiver muito molhado, acabou de ser colhido um café cereja, você não precisa nem fechar a estufa em momento algum. Por quê? Porque ele está tão úmido, que se do lado de fora estiver garoando, esse café está tão molhado que ele não vai absorver a umidade externa. A gente começa a fechar a estufa a partir do momento que o café aqui de dentro já tiver perdido um pouco de umidade. Aí sim a gente deve fechar. No final da tarde só reabrir na manhã seguinte, quando o sol estiver começando a esquentar. Consequentemente a umidade também vai estar mais baixa e vai secar o seu café. Em resumo, pessoal, se o tempo do lado de fora estiver seco, que isso vai acontecer normalmente durante o dia, dias não chuvosos, é claro, a gente vai sempre manter a estufa aberta, tá? Para ventilar e tirar a umidade do café. Se o café tiver meia seca já e lá fora tiver úmido, fora da estufa, aí a gente tem que fechar, né? Para que aquele café meia seca não absorva a umidade externa.
Por outro lado, se o café tiver celejão, acabou de chegar da roça, você pode deixar a estufa aberta, mesmo que esteja chovendo ou garoando. Por quê? Porque vai correr ar. Isso vai esfriar o café e impedir que ele fermente. E é muito importante que a gente lembre que os 3 primeiros dias depois da colheita são muito importantes para que a gente maneje e consiga ter um café de boa qualidade de bebida, porque são nesses 3 primeiros dias que normalmente acontecem as fermentações indesejáveis que deixam um sabor indesejável, uma qualidade de café rio ou riado. É isso aí, pessoal. Forte abraço.